Aos queridos irmãos da Ordem Terceira, só um pequeno comentário antes da missa. A carta patente que nós recebemos é apenas para os irmãos antigos, que já têm mais tempo, que já fizeram os votos perpétuos. Os que vão fazer os votos perpétuos hoje vão receber oficialmente pela primeira vez, e aqueles que não receberam, ou é porque são noviços, ou é porque Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Intenções para a Santa Missa. Rubens Rocha, falecido hoje. Beatriz Patrício da Silva, 7 dias. Geraldo Alex Saraiva, 7 dias. Maíra Neves, Elza Braga Neves, José Carlos das Neves, Paulo José Braga Neves, pelas almas falecidas no edifício do incêndio do edifício Joelma, Duvalina dos Santos Moreira e familiares falecidos, José Moreira da Silva, Lúcia Selcar, Rita de Souza, Enelma Antonieta Rodrigues, Maria Geralda da Cruz Guedes, Sandoval José Barbosa, José Tamerão Filho, João Rosa Teixeira, Helenita de Jesus Silva, Manuel Florentino Ferreira, Adilson José Oliveira Horta, Disseu Antônio Murta dos Reis, Joaquim Pereira, pelas almas do purgatório, por todas as almas, João Francisco dos Santos Ferreirinha, falecidos da família Santana Lages, ação de graça, Benedita Isabel Abreu Oliveira e família. Intenções: convenção dos pecadores, santificação dos sacerdotes, José Egídio Silva Tibães, José Eloy Maldos Júnior, louvor a São Francisco de Assis, a Santo Inácio de Loyola. A aniversariante: Fabíola Araújo, Patrícia Araújo. Dizimista aniversariante: Lindomar Eustáquio de Paula. Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, solenidade, celebração de consagração do sodalício de Diamantina a São José, segundo dia. Foi lá no Carmelo que a Virgem surgiu, do mar numa nuvem, Elias a viu. Louvemos a Deus que nos permite estarmos reunidos mais uma vez nesta preparação para a consagração do sodalício carmelitano, presente em Diamantina, ao glorioso São José. Sejam muito bem-vindos todos vocês que rezam conosco em nossa Igreja Catedral.
Acolhemos também a todos que nos acompanham por meio das mídias sociais de nossa paróquia. No Evangelho de hoje, vimos Jesus expulsar os vendedores do templo, recordando que ali seria lugar de oração. Assim como Cristo defendeu a sacralidade do templo, São José tornou-se a catedral que protegeu a nova Arca da Aliança. A Virgem Maria e o Menino Jesus, a encarnação misericordiosa do Pai. Isso o fez merecedor de carregar o Menino Jesus em seus braços, educá-lo e guiá-lo pelos caminhos da vida, humanamente falando. Apresentamos, pois, com São José, aquele homem justo e santo, que mesmo sem compreender tudo, acolheu tudo e amou Jesus e Maria incondicionalmente. Cantando, acolhemos o presidente da celebração, bem como todas as equipes que auxiliam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos filhos e filhas, neste dia em que nos reunimos para celebrar a profissão solene de alguns de nossos irmãos da Ordem Terceira, e neste momento especial, não pode haver outro lugar senão o madeiro da cruz, que é o sacrifício da Santa Missa. Mas para bem participarmos deste sacrifício de Cristo e tomarmos parte no banquete eucarístico, reconheçamos ser pecadores ilimitados e busquemos do trono da graça o perdão e a misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à glória eterna. Glória in excelsis Deum.
Senhor nosso Deus, concedei-nos sempre saúde de alma e corpo, e fazei que pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria do Monte Carmelo, libertos das tristezas presentes, gozemos as alegrias eternas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A palavra afirma nossa fé. Dizem-se cristão e praticam a injustiça. É estar longe do reino de Deus. Ouçamos. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, Judas e seus irmãos disseram: nossos inimigos foram esmagados. Vamos purificar o lugar santo e reconsagrá-lo. Todo o exército então se reuniu e subiu ao monte Sião. No 25º dia do 9º mês, chamado Casleu, do ano 148, levantaram-se ao romper da aurora e ofereceram um sacrifício conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. O altar foi novamente consagrado ao som de cânticos, acompanhados de cítaras, harpas e símbolos, na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos o haviam profanado. Todo o povo prostrou-se, com o rosto em terra, para adorar e louvar a Deus, que lhes tinha dado um feliz triunfo. Durante 8 dias, celebraram a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos em sacrifícios de comunhão e louvor. Ornaram com coroas de ouro e pequenos escudos a fachada do templo. Reconstruíram as estradas e os alojamentos, nos quais colocaram portas. Grande alegria tomou conta do povo, pois foram reparado o ultraje infligido pelos pagãos, de comum acordo com os irmãos e toda a Assembleia de Israel. Judas determinou que os dias da dedicação do altar fossem celebrados anualmente com alegres festejos, no tempo exato, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus, Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. A vós pertence a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade, pois tudo é vosso, o que há no céu e sobre a terra. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra, como Rei, vos elevais, toda a glória e riqueza vem de vós. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Queremos
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. Disse ele: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo e os sumos sacerdotes, com os mestres da lei e os notáveis do povo, procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo com alegria o meu confrade Frei André, que preside esta Eucaristia, segundo dia deste tríduo festivo, preparando-nos para o domingo, dia no qual nós vamos mais uma vez rezar e confiar o nosso sodalício desta cidade de Diamantina a São José. Quero saudar também, em nome da província carmelitana de Santo Elias, em nome da Ordem do Carmo, o nosso arcebispo, Dom Daci, e todo o clero desta arquidiocese que, como ficamos sabendo, se encontra em retiro espiritual. E quero saudar fraternalmente, com muito carinho, com muita ternura, vocês, irmãos e irmãs da Ordem Terceira, desde Sodalício aqui de Diamantina, que aqui se encontram nesta catedral. Como também quero saudar aqueles e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Que bom estarmos em comunhão, vivenciando e celebrando este tempo importante. É um momento festivo. Isso nos ajuda a compreender a liturgia que nós acabamos de ouvir. Nós sabemos que a nossa fé não é um produto pronto e acabado. A nossa fé, ou seja, a fé cristã, ela vai se moldando com seus elementos essenciais, é claro, mas ela vai se moldando também conforme a história, conforme os acontecimentos, inclusive conforme os desígnios de Deus. E assim foi, é e será. Nós ouvimos a primeira leitura tirada do livro dos Macabeus, que conta um pouco da história do povo de Deus. História esta que nós somos hoje os continuadores. Pois bem, em certo momento da história, Deus entendeu que seria importante que fosse construído um templo no qual ele habitaria, um espaço reservado para ele, para servir também de encontro entre ele e o seu povo, para servir como referência. O ser humano precisa disso. Facilmente esquecemos alguns fatos,
ou até mesmo alguns elementos essenciais da nossa existência. Deus, entendendo e sabendo bem disso, pede para que o templo seja construído, para que fique como um sinal visível, de modo que ninguém o esqueceria. E assim foi feito. Ao longo da história, algumas pessoas, talvez para contrariar aquilo que Deus havia estabelecido, fizeram um esforço para que o templo fosse destruído, como se dissesse: vamos apagar este sinal, a fim de que a presença de Deus também fosse diminuída na história, na vida do povo. Claro que é um grande engano, mas pessoas pensando assim destruíram o templo, e isso não foi uma ou duas vezes. A gente conhece bem a nossa história. Portanto, a leitura que nós ouvimos conta que o templo foi reconstruído, esse sinal visível de Deus que alguns tentaram destruir, podem até ter conseguido no sentido visual, mas no coração daqueles que tinham uma aliança com Deus, este sinal permaneceu intacto, inabalável, firme. Mas por esse mesmo desejo de que Deus não fosse esquecido jamais, e não seria, novamente o templo é reconstruído, para que esse sinal visível da presença de Deus novamente ali estivesse diante de todos. E conta a leitura que o povo faz uma grande festa por conta deste acontecimento. Por isso eu lembrei há pouco do que nós estamos vivenciando, esse tríduo preparando-nos para esse domingo, no qual nós vamos rededicar, ou mais uma vez, confiar a São José, o nosso sodalício. É uma forma de valorizar ainda mais aquilo que já vivenciamos, de tornar mais visível ainda aquilo que já seguimos. E por isso é um motivo de festa. Então assim foi também na história do povo de Deus por diversas vezes. Mais uma vez, repito, a leitura fala justamente disto. A história vai avançando, e nós ouvimos o Evangelho. Jesus chega no templo e expulsa os que ali estão, os acusando de ladrões. Ou seja, estão ali deturpando a origem do templo. O templo, casa de Deus, lugar de encontro entre Deus e o seu povo. E, portanto, alguns transformaram, nesse contexto do Evangelho, transformaram o templo num lugar de exploração, de enriquecimento ilícito. Portanto, perdeu-se a finalidade do templo, conforme Deus havia pedido no início, conforme Deus havia estabelecido no princípio. E por isso Jesus tem essa atitude que às vezes aqui e acolá nos choca, né? Jesus tomou uma atitude como esta, né? Expulsar aqueles que ali estão. E ele expulsa por quê? Lembrando, a minha casa será casa de oração e não de exploração. Casa de oração e não de exploração. E era o que estava acontecendo. O templo estava se tornando justamente um ambiente que não estava em comunhão com Deus. Portanto, Jesus não poderia realmente concordar com isto. Com essa sua atitude, Jesus não diminui a importância do templo, do edifício, da construção. Mas Jesus também promove uma transformação, de tal maneira que a gente entende a partir dessa postura de Jesus, que é o ser humano que deve ser templo de Deus, morada de Deus por excelência. Nós conhecemos e sabemos, como disse no início, a importância dos templos. São sinais visíveis e o ser humano precisa disso. Mas nós jamais devemos esquecer que mais importante do que os templos, as construções, mais importante do que tudo isso somos nós. Deus quer habitar em cada um de nós e habita em cada um de nós. Então somos templos, moradas de Deus, templo do Espírito Santo, morada e edifício no qual Jesus Cristo quer habitar. E nós, sem dúvida nenhuma,
temos que tomar muito cuidado para não esquecermos disso. Por quê? Um exemplo, nós estamos aqui, eu, Frei André, mais uma vez visitando esta cidade, e encanta a nós e encanta a todos certamente a quantidade de igrejas que temos, cada uma mais bela que a outra. Então, sem dúvida nenhuma, uma riqueza extraordinária. Mas cá entre nós, a gente sabe que não basta termos essas igrejas, é preciso que sejamos igreja. Como também não basta estarmos no templo, como aqui estamos, rezando, celebrando, participando desse tríduo, é preciso vivermos esta espiritualidade. É assim que nos tornaremos morada de Deus, habitação do Espírito Santo, casa de oração. Ou seja, é desta maneira que Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, habitará em nós, e nós em Deus, no Espírito Santo e em Jesus Cristo. Então, nesse sentido que nós somos chamados a sermos templos vivos, muito mais do que construções, sermos uma igreja viva, pois não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. A prova disso, durante esse período da pandemia, logo no princípio, a maioria, todas corrigindo, no Brasil, todas as igrejas, os templos foram fechados, as missas passaram a ser celebradas e transmitidas. E vocês ouviram isso muitas vezes, que nós tivemos que nos reinventar para assumir aquilo que a igreja também já ensinava há muito tempo atrás, inspirada nesta postura de Jesus Cristo. Somos igreja doméstica, para dizer, não basta ser igreja lá no templo, lá na igreja, temos que ser igreja na vida, começando pelas nossas residências, né? A nossa casa, a nossa família. E, sem dúvida nenhuma, isso nos afetou, porque estávamos habituados a nos encontrarmos nos templos, nas igrejas. Mas quantos testemunhos bonitos nós presenciamos de pessoas que permaneceram firmes como igreja, mesmo diante de tantas dificuldades. E graças a essa compreensão que somos nós, moradas de Deus por excelência. O templo pode estar fechado, a porta pode estar cerrada, mas eu sou igreja, eu sou templo, morada de Deus, onde eu estiver. Então é isso que Jesus propõe com o evangelho que nós ouvimos. Expulsa do templo os ladrões e transforma o ser humano em casa de Deus por excelência, morada de Deus por excelência. Repito, não diminuindo a importância do templo, mas dizendo que ele é relativo diante daquilo que para Deus é absoluto. Repito, o templo, construção, é relativo para Deus diante daquilo que para o próprio Deus é absoluto. E o que é absoluto para Deus é a vida de cada irmão, cada irmã. Somos nós. Nós sim, para Deus somos absolutos. Por quê? Porque somos amados acima de tudo e todos. Podem destruir os templos, as edificações, mas nenhum ser humano tem o direito de destruir a vida do outro. Isso é muito exigente. E isso se configura numa proposta muito concreta para nós carmelitas, seja membros da ordem primeira, como eu e o Frei André, seja aquelas pessoas que são membros da ordem do Carmo, como ordem segunda, as monjas, uma vida contemplativa, de clausura, seja na vida dos leigos e leigas, vocês irmãos e irmãs que aqui estão, vivendo esse carisma do Carmelo, que é a fraternidade. Na fraternidade, vivendo-a intensamente, nós somos chamados a testemunhar justamente isto. Somos morada de Deus. E a partir disso, eu reconheço no meu irmão que ele também é morada de Deus. E aí, eu estabeleço com ele uma relação de fraternidade. É meu irmão, é minha irmã. Eu não sou maior, não sou superior a ele. Eu sou um irmão, uma irmã com ele, com ela, com eles, com elas. Então, esse elemento da fraternidade que o Carmelo traz consigo, e vocês abraçaram como proposta de vida, é sem dúvida nenhuma um testemunho visível, autêntico e real de que nós entendemos bem
que para Deus o mais importante é cada pessoa, cada irmão, cada irmã. Por isso dizia há pouco e encerro lembrando, nós não somos donos uns dos outros, somos irmãos. E é desta maneira que nós nos tornaremos sinais visíveis da presença de Deus em nós e nós nele. Pois que não trata o irmão com fraternidade, reconhecendo-o desta maneira, como irmão, como um semelhante, não está respeitando esta ordem de Deus. Não está considerando o outro como um templo, como morada, como habitação do Altíssimo. Hoje, alguns irmãos e irmãs vão emitir os votos de pobreza, obediência e castidade, vão se consagrar nesse estilo de vida, do qual eu lembrei um dos elementos, que é a fraternidade, justamente para testemunhar para o mundo atual que é possível sim viver desta maneira, atualizando toda a liturgia que nós hoje ouvimos. Portanto, irmãos e irmãs, não é fácil viver essa fraternidade, mas vocês estão abraçando-a como proposta e ela deve se tornar concreta nas vossas vidas. Façam um esforço para que a partir disso nós estejamos sinais visíveis da presença de Deus no tempo presente. O mundo espera isso de nós. Certamente, muitos podem nos questionar, porque nós assumimos um compromisso de viver a fraternidade e damos testemunho contrário, não é verdade? Então, espera-se de nós viver esta fraternidade. E de vocês que também se comprometeram publicamente, não é de outros que vão cobrar não, mas sim de nós. Espera-se de nós, cristãos e cristãs, em modo especial carmelitas, que vivamos esse jeito de ser e viver, respeitando-se, amando-se, servindo-se uns aos outros. Deus nos ajude a vivermos assim para o nosso bem e para o bem do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste momento, iniciaremos a cerimônia de profissão perpétua da Ordem Terceira do Carmo. Os meus cumprimentos ao Frei André, Frei Fernando, o Prior Macione, irmãos e irmãs carmelitas e todos os fiéis presentes. Virgem Santíssima do Carmelo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Daremos o início ao rito da profissão perpétua. Queiram apresentar-se diante do altar os irmãos e irmãs que farão a profissão perpétua. David, Luiz Carlos, Lourdes da Conceição, Maria Lúcia, Rosângela, Vitor Gama, irmãos caríssimos, o que pedis a Deus e à sua Santa Igreja?
Irmãos e irmãs, pelo batismo morrestes para o pecado e fostes consagrados ao Senhor. Quereis agora unir mais intimamente a Deus por meio desta profissão perpétua? Irmãos e irmãs, quereis, com o auxílio da graça de Deus, abraçar para sempre a mesma vida de castidade, obediência e pobreza, segundo o seu estado de vida? Sim, com a graça de Deus e a intercessão de nosso Senhor. Quereis seguir dedicadamente o Evangelho e observar a regra da ordem terceira do Carmo, no esforço firme e constante por chegar à perfeição da caridade, no amor a Deus e ao próximo? Irmão prior Marciano, este sodalício da Ordem Terceira do Carmo de Diamantina acolhe este pedido? Sim, o nosso sodalício de São José seguiu atentamente a preparação espiritual destes nossos irmãos e irmãs e alegra-se com o esforço conjunto de viver o Evangelho no espírito da Ordem do Carmo. Todos, graças a Deus. Caríssimos, invoquemos o nosso Pai que está no céu, para que se digne abençoar o propósito destes seus filhos, que desejam fazer a profissão perpétua na Ordem Terceira do Carmo. E para isso, invoquemos a Igreja triunfante, que reina com o Pai e o Filho e o Espírito Santo, os nossos irmãos que já estão recebendo a glória eterna. Ajoelhai-vos. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe aude nos. Pati Dei celis Deus, Filii Redentor mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas Unus Deus, Nossa Senhora do Monte Carmelo, Senhora do lugar, Mãe da Divina Graça, Mãe e Irmã dos Carmelitas, Virgem do Santo Escapulário, São José, patrono do Carmelo,
Santo Elias, patriarca do Carmelo, Santo Eliseu, profeta do Carmelo, Santo Alberto de Jerusalém, São Brocardo, São Bertoldo, São Simão Estoque, Santo Alberto de Trapani, Santo Avertano, Santo Ângelo da Sicília, São Pedro Tomás, Santo André Corsini, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santa Maria Madalena de Pazzi, Santa Teresa Margarina Redi, Santa Elizabeth da Trindade, Santa Teresa de Los Andes, Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Maria de Jesus crucificado, Santa Maria Maravilhas de Jesus, Santa Joaquina de Vedruna, São Nuno Álvares Pereira, São Ciríaco Elias Chavara, São Rafael Kalinowski, São Luís Martins e Santa Zélia Guerin, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Tito Brandesman, Santo Henrique de Ossó e Cervelhó, São Geórgio Precá, Santo Afonso Maria de Ligório, São João Bosco, São Pompílio Pirote, São João Maria Vianney, São João Paulo II, todos os santos devotos do escapulário do Carmo, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, pace
pace nobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Oremos. Olhai, Senhor, com benevolência estes vossos filhos, que chamastes a serem carmelitas perpétuos na ordem terceira do Carmo, e concedei-lhes perseverar na caminhada, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, de nossa Mãe Maria Santíssima e de todos os santos carmelitas. Levantai-vos. Eu, Rosângela. Eu, David. Eu, Maria Lúcia. Eu, Lourdes. Eu, Vitor. Eu, Luiz, recordo com gratidão o dia em que, por inspiração do Espírito Santo, me chamaste a esta família carmelitana para ser fermento de vida evangélica no mundo. Consciente da graça desse nosso chamado, prometo hoje com a grande alegria a Deus e ao reverendíssimo prior geral da Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, Frei Mirão e seus sucessores, a minha profissão perpétua na Ordem Terceira do Carmo, observando os votos de obediência, pobreza e castidade, segundo o meu estado de vida, e prometo também viver a regra da Ordem Terceira do Carmo, aprovada pela Igreja. Com esta minha profissão perpétua, coloco em minha disponibilidade para o serviço na Igreja de Cristo e a serviço dos nossos irmãos, por intercessão de Maria Santíssima e de todos os santos carmelitas. Isso vos peço por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu, Frei Carlos André Becerra de Lima, pela autoridade que me foi concedida pelo Padre Provincial Frei Adailson, aceito este vosso compromisso em nome da Igreja. Te recebo na Ordem Terceira do Carmo e vos concedo participação de todos os bens espirituais da família carmelitana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com muita alegria, nós entregamos aos nossos irmãos que fizeram os votos perpétuos o certificado de pertença à nossa venerável Ordem Terceira do Carmo, Sodalício São José. Então, meus queridos irmãos, com muita alegria, eu, enquanto representante do Sodalício de Diamantina, os recebo carinhosamente. Sejam bem-vindos à família carmelitana, né, que já tem um tempinho que vocês ingressaram e agora, de fato, né, com júbilo, com muita fé,
passam a fazer parte oficialmente, gozando de todos os direitos espirituais e temporais que a Ordem do Carmo nos oferece. Que vocês sejam bem-vindos.
Oremos. Protegei, Senhor, estes vossos filhos e filhas, que desprezando as vaidades do mundo, se consagraram a vós na família carmelitana. A estes vossos filhos e filhas, desejosos de vos servir com a abnegação, não lhes neguei acumulá-los dos tesouros do reino dos céus. Protegei-os com o sinal da cruz, revesti-os do santo hábito interior, de tal modo que sejam firmes na fé, alegres na esperança e ardentes na caridade fraterna. Perdoai-lhes todos os pecados e dá-lhes forças em seu coração. Nos perigos afastai-lhes todas as ocasiões de pecado, para que, fugindo de toda má inclinação, recebam juntamente com os vossos eleitos a vida eterna, para a qual, por vossa bondade e graça, foram chamados por Cristo nosso Senhor. Agora eu convido a se sentarem apenas aqueles que não são da ordem terceira e permanecer de pé os que são membros da ordem terceira que receberam a carta patente. Fiquem de pé os que estão com a carta patente para juntos renovarem diante de Deus e da Igreja o firme propósito de morrerem revestido do santo hábito de nossa santa religião, a ordem da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Então, com o prior, vocês irão rezar e no fim eu irei conceder a bênção. Então, olhando para a imagem de Nossa Senhora do Carmo, aliás, voltados para a imagem de Nossa Senhora do Carmo, vamos renovar a nossa profissão. Eu vou fazer no momento que fala o irmão ou irmão, a gente faz uma pausa para cada um, no silêncio do seu coração, fale o seu nome e a gente continue a oração. Eu, irmão, animado e de viva fé, faço a minha profissão perpétua e prometo observar os votos de pobreza, obediência e castidade, segundo o meu estado de vida, a Deus e a bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo e o reverendíssimo prior geral da Ordem do Carmo e aos seus sucessores, segundo a regra da Ordem Terceira, que prometo observar fielmente até a morte, e com essa profissão passa a fazer parte da família carmelitana, para viver a serviço de Deus e da Igreja, com a graça do Espírito Santo e o auxílio de nossa Mãe e Irmã Maria Santíssima. Amém. Agora os irmãos, segurando a carta patente, simbolicamente eu irei entregar a todos vocês. Recebam esta carta patente, que vos dá plenos direitos de gozar dos bens espirituais de nossa santa religião, da Ordem Terceira do Carmo, e assim morram revestidos pelo hábito de Nossa Senhora, e que ela, no sábado, após a vossa morte, possa cumprir o privilégio sabatino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de onde vir julgar. os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas súplicas. Livrai vossa igreja dos maus intentos e das seduções do mundo, para que ela seja verdadeiramente instrumento de vosso reino, nós vos pedimos. Guardai-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Inspirai a vida e a ação de todos os que trabalham na evangelização, principalmente os que encontram maiores dificuldade e oposição, nós vos pedimos. Guardai-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Dai-nos a consciência do direito dos indígenas de viverem em paz em seu pedaço de chão, cultivando sua história e sua cultura, nós vos pedimos. Concedei ao nosso sodalício imitar as virtudes heróicas de São José, em especial sua fé, e assim sejamos sensíveis aos sinais de Deus em nossas vidas, nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Abençoai todo o clero, para que, a exemplo de São José, sejam justos, dando a Deus e ao próximo o que lhe é devido, nós vos pedimos. Senhor, em vossa misericórdia. Tudo isso, Pai de misericórdia, nós vos pedimos pelo vosso divino Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus presente, nós ofertamos. Deus presente.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem em toda a Santa Igreja. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade de vosso Filho, que ao nascer da Beatíssima Virgem Mãe, não diminuiu, mas consagrou a sua integridade, e fazei que ele, apagando os nossos pecados, vos torne agradáveis nossas oferendas por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, celebrando hoje a memória da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único e, permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para vos oferecer em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos,
Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Nosso povo. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Rainha e Flor do Carmelo, com São José, o seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Darcy, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas
dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Queremos lembrar Maria Clara Primo, que estava se preparando para hoje também fazer a sua profissão perpétua. Deus a chamou antes disso, que ela e todos os falecidos da Ordem Terceira descansem em paz. E lembrai, ó Pai, de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Precepti salutaris moniti, et divini institutioni formati, audemus dicere. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, alegrando-nos nesta memória festiva da Beatíssima Virgem Maria do Monte Carmelo. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Então eu agradeço a presença de todos os irmãos nesse segundo dia do Tríduo. E amanhã é o terceiro dia, e reforço o convite, né, que todos os irmãos possam estar presentes. Amanhã, no terceiro dia do Tríduo, estaremos acolhendo 3 postulantes na nossa ordem. Um que vai entrar para o noviciado e alguns irmãos que vão fazer os votos provisórios. Então teremos de novo uma celebração muito bonita e eu conto com a participação de todos. Tá muito bonita, a presença dos irmãos estão maciça, eu fico muito feliz e exorto que todos os irmãos possam comparecer. E lembrando também que para a nossa vida de comunidade carmelitas, amanhã, às 9 horas, nós teremos, conforme o nosso estatuto, a eleição para um novo prior ou priora e para 4 conselheiros. Então está marcado 9 horas, mas, na verdade, eu peço que os irmãos, a partir de 9 horas, já possam se dirigir para a Igreja do Carmo, vai acontecer na Igreja do Carmo, mas, porém, vamos marcar, vai começar a votação às 10, porque o irmão Davi e a Gisele, que são os coordenadores da Ordem Terceira, dos 40 sodalícios de nossa província, eles estão vindo para Diamantina, porque eles também vão participar da nossa festa e do processo eletivo, do nosso capítulo. E como eles estão vindo de São Paulo, então talvez pode ter algum atraso devido à chuva na estrada, então eu achei por bem a gente dar início à votação às 10 horas. A partir das 9 horas, os irmãos já podem se dirigir lá para o Carmo, em espírito de paz, em espírito de oração, que tudo possa correr bem, da melhor forma possível. E lembrando que só pode votar e concorrer a cargos administrativos somente os irmãos que têm votos perpétuos, ou seja, os irmãos que têm a carta patente, postulantes, noviços e os que vão professos provisórios ainda não podem. Então, somente quem tem os votos perpétuos, ou seja, quem está com a carta patente, que é irmão mais antigo, que pode votar ou concorrer a algum cargo no sodalício. Mais uma vez eu agradeço aos nossos queridos freis por essa brilhante celebração tão profunda, agradeço também a presença dos outros cristãos que não são da Ordem Terceira e que estão aqui na igreja participando conosco dessa Santa Missa. De modo especial, eu saúdo as minhas conterrâneas, a Inês, Gilda, Terezinha e Lia. Acho que boa parte dos irmãos sabe que eu e o David, nós somos de Gouveia, e essas 4 conterrâneas nossas vieram participar conosco dessa celebração, então eu dou a elas boas-vindas. E de Gouveia tem eu e o David, e vocês também são convidadas a conhecer o nosso Carmelo, porque como todos sabem, o Carmelo não a Ordem Terceira não é um patrimônio da paróquia, tanto que aqui em Diamantina nós temos membros das 4 paróquias, temos eu e o David, que somos de Gouveia, temos o Vitor, que reside em Belo Horizonte e que faz parte do nosso sodalício, temos o Luiz, que é de Mendanha. Então a Ordem Terceira ela é aberta a todos, então que vocês também se sintam convidados a conhecer nossa Ordem Terceira, e outros irmãos também que estão na Assembleia, que é daqui de Diamantina, se quiser conhecer a nossa Ordem Terceira é só nos procurar. Mais uma vez
agradeço a sua eminência, reverendíssima Dom Daci, que abre as portas da catedral para acolher a Ordem do Carmo. E na pessoa dele, também agradeço ao cura da catedral, o pároco, Padre Tadeu. E assim também agradeço ao Frei Fernando por essa belíssima homilia que ele nos dirigiu, e ao prior e a todos os irmãos que se fazem presente para se prepararem. Rezem, coloquem o coração diante de Deus em oração, para que o capítulo de amanhã seja um momento de fraternidade. Lembrem-se o que Jesus disse aos discípulos: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Entre nós deve reinar sempre a compreensão de que cargos não são status, mas cargos são serviços. Estar a serviço da ordem, estar a serviço do reino de Deus. Convido o Frei Fernando a proferir a bênção solene. Inclinai-vos para receber a bênção. Ó Deus de bondade, pelo Filho da Virgem Maria, que salvar todos, vos enriqueça com a sua bênção. Seja-vos dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o Autor da vida. E vós que vos reunistes hoje para celebrar sua memória festiva, possais escolher as alegrias espirituais e o prêmio eterno. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, elevai ao Deus de Maria o hino de louvor. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.